No fim dos anos 70 não existia a cidade de Araci. Esse bairro, ao qual podemos chegar atravessando uma pequena serra e um cemitério que dividem a área urbana de São Carlos, só veio a existir depois que houve, a partir de 1980, uma grande doação intensamente especulativa de terrenos recém-loteados. Na época, ainda não era obrigatório, como hoje, que todos os terrenos loteados devam ser providos de infraestrutura para ser comercializados e, como não havia nenhuma estrutura, uma comunidade inteira foi loteada de maneira irregular, valorizando as terras que não foram doadas e, além disso, de maneira completamente ineficiente do ponto de vista da engenharia, uma vez que diversos sistemas urbanos tiveram de ser construídos através da serra para chegar a um novo bairro, como energia elétrica, sistema viário e linhas de ônibus. Por isso, até hoje o tráfego entre o Araci e o centro é prejudicado, já que existem apenas 2 pontos de comunicação além das rodovias. Entretanto, devido à disponibilidade de terras, o bairro cresceu impressionantemente, e da onde havia inicialmente apenas o Araci e o Jardim Presidente Collor, nasceu o Araci II, o Antenor Garcia e, posteriormente, foram sendo construídos conjuntos habitacionais de interesse social, como o Residencial Deputado José Zavaglia, o Itatiaia, o Planalto Verde e o mais recente, entregue há 3 semanas, o Residencial Vida Nova. Todos os bairros na região do Araci estão em constante construção. É possível notar que diversas estruturas foram construídas nas últimas décadas, como escolas, postos de saúde e várias praças. Entretanto, mesmo assim é fácil perceber que a população não é bem atendida por esses sistemas. A maioria dos prédios públicos está subutilizado ou são insuficientes. No Antenor Garcia especificamente, a condição de habitação é pior do que no resto da região. Uma parcela considerável do bairro é constituída de moradias improvisadas feitas de tábua e materiais reutilizados. Claramente, a grande maioria das casas foram construídas pelas próprias famílias. Andando pelo bairro, encontramos a Dona Márcia com sua filha, que estavam ampliando a própria casa, e resolvemos conversar com elas. Dona Márcia permitiu filmá-la trabalhando, mas não quis ser filmada durante a entrevista. E aí aqui, vocês estão trabalhando sozinho faz tempo ou uma reforma só? É meu esposo, na verdade, ele saiu para trabalhar, mas é ele que está fazendo aqui em cima. A gente está subindo material para poder começar uma nova construção. Ah, entendi. Mas a casa aqui foi ele que fez toda também. Foi ele que fez a casa inteira? Foi. Tá, legal. E aí, teve ajuda de outras pessoas da família? Meus irmãos me ajudaram. Não contratou um pedreiro em nenhum momento? Não. O que você sente mais falta aqui? Tem linha de ônibus, tem hospital, escola, posto de saúde? Como é que é? Então, aqui o que a gente sente falta é porque a noite aqui é muito escuro, né? Não tem luz aqui, ó. Você pode olhar, tem os postes, mas não tem luz. Entendi. E vocês trabalham aqui no bairro mesmo ou mais longe? Ela trabalha no centro, minha filha. Entendi. E quanto tempo demora para chegar até o centro de transporte público? 40 minutos. 40 minutos? O conhecimento da situação da habitação no Antenor Garcia ajuda a entender o contexto da criação dos conjuntos habitacionais da região. No ano de 2011 foi entregue o Residencial Deputado José Zavaglia. Nesses 10 anos de existência, a imensa maioria das casas originais já foram complementadas com construções adicionais, principalmente com muros separando as casas, já que todos os conjuntos habitacionais visitados entregaram as casas sem muros. Esse residencial foi construído distante dos bairros existentes, por isso sempre teve problema de acesso a serviços. As esquinas dos quarteirões criados foram deixadas vazias para receber o comércio posterior, porém várias delas ainda se encontram vazias até hoje. Algumas casas do conjunto foram transformadas em comércios improvisados, de forma que bares e mercearias compartilham um espaço com casas dos proprietários. Alguns serviços, como farmácia, simplesmente não existem no bairro, de forma que os moradores dependem do transporte público, que também é precário. Conversamos com o Gilberto, que morou no Zavaglia desde a entrega das casas. Quantos anos faz que o senhor mora aqui no bairro? Agora em setembro, novembro completam 10 anos. Então o senhor morou aqui desde que o bairro nasceu? Sim.
E desde que o bairro nasceu até agora, criaram novas estruturas aqui que não existiam antes, ponto de ônibus, alguma Muito coisa? poucos. Ao contrário, tiraram até as cabines dos ônibus aí, os pontos de ônibus, Tiraram virou uma tudo. bagunça. E aí o pessoal aqui, a galera tá construindo a própria casa? É a própria pessoa e a família que constrói ou a galera... Não. A casa aqui foi dada pra gente, né? A gente paga, se Deus quiser esse ano agora tá terminando de pagar, mas a frente, ó, agora que eu tô começando a fazer, Sim. porque deram até sem, como se diz, sem piso. Depois piso. a pessoa veio aí, um cara fez um piso que é uma porcaria, eu vou ter que trocá-lo tudo porque não é nivelado. Eu vi que tá crescendo os comércios, em alguns lugares já tem mercadinho, lá já tem loja de material de construção. É insuficiente ou já dá para viver por aqui? Não, insuficiente, porque o correto aqui era ter uma farmácia, né? Sim. Vários tipos de coisas que em certos bairros aí de mais tempo já tem. Ao presenciar esse cenário problemático no habitacional Deputado José Zavaglia, decidimos conhecer o projeto mais recente de habitação naquela parte da cidade para descobrir se houve avanços. As casas do residencial Vida Nova foram entregues 3 semanas antes da produção desse vídeo. Nesse momento, uma grande parcela das casas está recebendo reformas feitas pelos novos moradores. Na maioria dos casos, trata-se da construção dos muros. Quase nenhum morador começou a morar na casa sem antes fazer alguma mudança, então o bairro ainda está majoritariamente vazio. Observando o local, claramente percebe-se que a construtora teve uma preocupação maior com a estética em comparação com os outros projetos do tipo. Foram construídas calçadas e gramados em todas as quadras. Em contrapartida, o espaço vazio deixado entre as casas ficou muito pequeno e isso dificultará muito a vida dos moradores quando eles quiserem expandir suas casas, o que certamente ocorrerá, já que elas são pequenas. Com relação aos serviços disponíveis, esse novo projeto foi construído adjacente aos bairros existentes, então é possível acessar a pé os comércios do bairro vizinho. Isso já é um grande avanço com relação à forma como foi feito o José Zavaglia. Em compensação, não foi deixado espaço para a criação de comércio no local, de forma que as distâncias de viagens dos moradores tendem a não diminuir com poucos anos. O que você acha que tem de bom ou de ruim nas casas que estão entregando? A casa em si ela é uma boa casa, tipo, uma boa localização. E Tem de ruim, eu acho que é muito pouco espaço, tipo isso. Entendi. Mas a estrutura aqui do bairro é legal? É perto das coisas? Sim, é perto das coisas, o mercado lá em cima, nas avenidas, tudo. O senhor tem mais algum comentário que você poderia fazer sobre a obra aqui, a empresa que fez a construção? A empresa é boa, o atendimento deles é excelente. Vai mais pra trás. Apareceu um probleminha na casa, eles veio, atendeu rapidamente. O habitacional Vida Nova foi melhor projetado do que o Zavaglia. Só de um morador ter acesso à infraestrutura urbana e estar também satisfeito com a empresa que construiu seu conjunto habitacional, já se trata de um grande avanço para um bairro da periferia. Porém, só saberemos de verdade o quão boa essa construtora foi daqui a alguns anos. A impressão que fica por enquanto é que, apesar dos problemas, as casas novas são uma vitória para os moradores da região. E é por esses avanços que muitos desses moradores se orgulham de ter participado da história do bairro e dos enormes avanços que ocorreram desde a sua origem nos anos 80.